Então, até ano passado, o Barack Obama começou a usar o Twitter, mas 3 anos atrás, ninguém nem sabia o que era Twitter. E o Twitter, quando começou, era literalmente um projeto de garagem. Então, alguém pegou uma maquininha, um desktop, colocou ali um site, e o negócio começou a funcionar, de repente... Está baleando também. Então, principalmente a partir de 2007, essa página ficou muito famosa, virou até um verbo hoje em dia. Todo mundo fala, o site está baleando. Então, todo mundo sabe que baleando é isso. E o que acontece? Foi para as notícias. Então, o Twitter começou a ficar famoso, qualquer coisa que o Twitter fazia era notícia. E sendo notícia, todos os problemas do Twitter são notícia também. Então, todo mundo gosta de notícia ruim, né? Ninguém gosta de publicar que tudo deu certo. O pessoal publica que tudo deu errado. E publicando tudo deu errado, eles começam a observar. Putz, o Twitter, ele usa Ruby on Rails. A front-end dela, a parte web, é toda em Ruby on Rails. Putz, então o Ruby on Rails não escala, porque o Twitter não escala, logicamente o Rails não escala. Então daí vem o meme, chamado Rails não escala. E eu conversei com o engenheiro-chefe do Twitter, na época, que ele era o Blaine Cook, e ele já lembrou que esse episódio aconteceu várias vezes em diversos outros sites. Então, por exemplo, sites como Friendster, talvez o pessoal nem saiba o que é Friendster, mas também teve o mesmo problema. MySpace, que acho que todo mundo conhece, tem o mesmo problema. E normalmente a desculpa que o pessoal arranja é assim, o site não escala, está lento, precisa trocar a linguagem. Resposta padrão. Quando algum programador te dizer isso, garantido que ele não sabe o que está dizendo. Então já pode demitir. E o problema de escalabilidade não é um problema de linguagem, não é um problema de biblioteca, não é um problema de framework, ele é um problema de arquitetura. Então, a escalabilidade, primeiro, não é igual a performance. Então, a gente tem que tirar isso do caminho. Um exemplo de boa arquitetura, que teve justamente no ano passado, que foi as eleições americanas, o New York Times, ele usou o Rails para um dos sites de maior tráfego que eles tiveram, que era os resultados online em real time de uma das maiores eleições americanas de todos os tempos e com certeza a maior online, que foi justamente no ano passado. E aguentou perfeitamente bem porque os engenheiros do New York Times sabiam o que estavam fazendo. E quando eu falo em arquitetura, a gente tem que lembrar que quando a gente começa com web, todo mundo pensa em web dessa forma. Então, web é basicamente um browser numa ponta, um servidor web no meio e um banco de dados embaixo. Isso é web. Agora, isso não é a web. A web tem muito mais coisas por trás. A gente tem, por exemplo, componentes de caching na frente, proxies, como Varnish. Então, a gente está falando de software livre aqui no evento. Alguém vai falar sobre coisas como essa, provavelmente. A gente está falando aqui no meio do caminho do servidor web e o banco. A gente pode colocar outras tecnologias embaixo que ajudam a melhorar o throughput disso. Memcache é um exemplo. O próprio banco de dados em si, nem sempre o banco de dados relacional é bom para tudo. Então a gente está olhando outras alternativas, como bancos de dados não relacionais, que virou um tema hoje muito recente, muito discutido, que são os NoSQL. E a comunidade Rails também está atrás disso o tempo todo. CouchDB e MongoDB são 2 exemplos disso. Então, a gente tem diversas opções. Escalabilidade tem a ver com a arquitetura. E a arquitetura não é só uma linguagem. São diversos componentes na pilha inteira. Se você não entende a pilha inteira, sempre o seu site, quando ficar famoso, ele vai balear. Aí, o segundo grande ponto que vocês vão sempre ouvir, se vocês estão começando, é sobre a linguagem em si, Ruby. Então, Ruby é lento. Então, toda vez que eu ganhasse 1 centavo para cada um que diz isso, eu ia ficar milionário. É impressionante. E Ruby é lento, como é que o pessoal prova que Ruby é lento? Óbvio, vamos colocar uma estatística, comparar as linguagens, a gente vê lá que um é mais lento que o outro e provado que Ruby é lento, portanto não serve para fazer nada. Então, o que eu sempre costumo dizer é que existem mentiras malditas e existem estatísticas. E é fato que a maioria das pessoas não entende estatística. Pessoal que é de exatas, por favor, faça essa matéria. Eu sinto muita falta dela. E pesquisando sobre isso, eu encontrei um livro muito interessante chamado Como Mentir com Estatísticas. É de verdade, não é piada isso. 1948, mais ou menos. Então, o pessoal, primeiro, não checa as fontes. Segundo, não checa o contexto. Segundo, não checa quem está falando. A quem beneficia o resultado. Então, sempre estatística. Então, agora vai ter eleições, a gente vai ver um monte de estatística. Mesma coisa, leiam um livro, Como Mentir com Estatísticas. O pessoal sabe isso de cabo a rabo. E, dito isso, então vamos ver uma estatística. Estatística, comparação de linguagens, quanto é mais lento do que C++. C++ é razoavelmente rápido. Então, isso aqui a gente tem, não é tão recente, mudou já um pouco esse gráfico, mas a gente pode ver o seguinte, que é mais ou menos relativo.
Python 2 sempre foi rápido, é muito rápido. Excelente Python 2. Gosto pra caramba. Python 3 começou sendo um pouco mais lento, ele é um pouco maior, mas o pessoal já começou a diminuir esse gap. Então, na verdade, a K3 deve ter subido pontos ali. A comunidade Ruby, sabendo disso, também começou a investir em termos de performance. Então, fora o próprio Ruby oficial, que é o que a gente chama de Ruby MRI, tem outras implementações excelentes, como o JRuby. O JRuby, ele permite rodar aplicações Rails em Java. E rodar bem, não é uma gambiarra. Você pode colocar ali um servidor Tomcat, Glassfish, qualquer um deles, e colocar uma aplicação Rails em cima desse sistema. É uma excelente opção, principalmente para quem quer integrar com sistemas Java. Então, o pessoal usa bastante isso. Agora, o principal é que o Ruby mais usado hoje é o Ruby 1.8. Ainda é o Ruby 1.8, é a série 1.8. A gente está na 1.8.7. E a gente consegue ver que ele tem a capacidade e o talento de ser mais lento que o mais lento de todos, que é o PHP. Assim, tem que ter capacidade para ser mais lento que o PHP. É fato. E aí também já tem algumas questões que se levantam por causa disso. PHP é lento, pra caramba. Só que metade dos sites da internet são feitos em PHP. Então, essa desculpa já não começa a ficar interessante. Inclusive, o Ruby, assim como o PHP, depende não só da performance bruta, como do que eu falei antes, da arquitetura usada. Quando a gente fala em aplicação web, não é a mesma coisa que você checar um algoritmo de Fibonacci, vou checar um algoritmo de Quicksort e ver a performance disso. Então, quando eu estou falando em processamento puro de dados, coisa muito específica, que depende só, por exemplo, de CPU, aí você vai ver um gráfico como esse. Agora, quando você fala em aplicação web, que depende, por exemplo, de latência de rede, que depende de latência de I/O, depende da latência do banco, depende de todos os componentes por trás, essa diferença já não é tão grande assim. E normalmente não faz tanta diferença mesmo. Tanto é que a gente realmente usa essas tecnologias aqui para fazer sites web. E, inclusive, o Ruby mais novo, que é o Ruby 1.9, ele já é realmente muito performático. Aquele gráfico também já diminuiu mais, ele é mais rápido do que está mostrando aqui. E, inclusive, hoje, por coincidência, eu vi no Twitter que a gerente do lançamento do Ruby 1.9.2 lançou hoje a versão estável final da 1.9.2, que é a versão mais recente, mais avançada do Ruby. Então, por coincidência, hoje, acabou de lançar, eu aproveitei para colocar rapidamente aqui no slide. Aí, voltando à questão da performance em si, vamos ver uma outra coisa. Slide Share, que eu acabei de falar lá no começo, que eu vou deixar meus slides lá. O Slide Share também é feito em Rails, assim como diversos outros sites que ninguém sabe são feitos em Rails. Então, isso aqui é um exemplo. Eu fiz um teste de padeiro, literalmente. Peguei meu notebook, peguei minha conexão via net ali, virtual e tal, e chequei quanto tempo leva para carregar a homepage do Slide Share. A homepage só o HTML, sem contar imagem e tudo mais. Ele dá mais ou menos, na minha máquina, uns 330 milissegundos para carregar só o HTML. Agora, quanto que é a percepção de velocidade para o usuário final que está usando esse site? Então, o usuário final não vai ver 300 milissegundos. O que ele vai ver no final são quase 6 segundos. Não milissegundos, segundos. Então, a gente está falando de 300 milissegundos e tem 6 segundos para carregar o site. Porque, obviamente, tem aquele maldito flash de 10 MB de tamanho ali do lado, tem umas coisas grandes, assim, aquela imagem JPEG que o cara só diminuiu na tag, não diminuiu de verdade. Então, essa página inteira deve ter uns 20 MB para carregar. Aí, metade desse tempo é carga da rede mesmo, metade é para montar a página toda, que também demora, a outra metade é aquela tonelada de JavaScript que ele está carregando por baixo, tem que processar. Então, até terminar tudo isso, deu 6 segundos. Aí volta aquela desculpa que eu falei antes. O desenvolvedor chega, olha para 6 segundos e fala assim, a gente tem que trocar de linguagem. Vamos fazer em C, que vai ficar rápido. E o problema é que essa parte, que é a linguagem mesmo, não são aqueles 6 segundos, são os 300 milissegundos. Faça de conta que esses 300 milissegundos não tem cache, não tem nada no meio do caminho, é só o processamento. E que essa troca de linguagens consiga milagrosos, 100% de aumento de velocidade. Não é 20, não é 30, 100%. Vai cair de 300 milissegundos para 150, 100, 50 milissegundos. Agora, boa sorte com os outros 5 segundos e meio. Entendeu? Performance não é escalabilidade. São duas coisas totalmente diferentes e isso faz muita diferença na aplicação web. E o principal, quando a gente fala em tecnologia, em escolhas, em que programar, etc., tem que tirar esses mitos da cabeça. Todo mundo tem as respostas prontas e ninguém sabe por que elas são assim. A pessoa pergunta muito pouco por quê. Todo mundo tem know-how, então aprende know-how, especializa, mas ninguém sabe fazer know-why. Aprenda por quê.
Então, o porquê é muito mais importante que o como. O como é consequência simples e trivial do porquê. E lembre-se sempre, se você é programador, que se fosse só para pegar respostas prontas e enlatadas, eu posso contratar um macaco para fazer isso. Isso é fato, é verdade. Isso depois de passar por mais de 15 anos de projeto em todas as áreas, desde agência publicitária até mundo corporativo, ERP, até projetos de startup e websites, etc., é sempre a mesma constante. É a falta da análise de fato, é a falta do porquê de fato, e sempre a resposta enlatada. E depois da resposta enlatada, volta sempre o mesmo problema, mas aí tem a próxima desculpa e fica nessa até adiante. Se você tem dinheiro infinito, isso é legal. Se você tem dinheiro não tão infinito assim, não vai ser tão legal. Vamos ver na prática. Agora, na prática, eu vou abrir um site bem conhecido, CNN.com. CNN, todo mundo conhece, site de notícias americano. Carregando o site da CNN, vamos ver quanto tempo leva para carregar esse site da CNN. Então, aqui eu estou usando o plugin Firebug do Firefox, então acho que todo mundo que é web design sabe, mesmo web developer também. Mesma coisa ali, mais ou menos, tem toda a carga, todo o tempo de carga, todos os elementos dessa página. E quanto tempo leva para carregar essa página do CNN? Então, só a homepage de novo, só HTML, a primeiro request, leva 330 milissegundos para carregar 19 KB. Então, o processamento mais a carga dos 19 KB. Agora, quanto tempo leva a página inteira? Quase 7 segundos. 7 segundos para carregar quase 1 megabyte extra de dados, 720 KB. Então, o foco, quando eu vejo um site como esse, não é atacar aqueles 330 milissegundos. Eu vou ganhar muito pouco atacando ali. Eu vou ganhar muito mais se, em vez de diminuir 100 milissegundos, eu conseguir diminuir 3 segundos, se eu conseguir diminuir 4 segundos. Aliás, uma pergunta, quem é que lida com aplicações web? De qualquer forma, site, intranet, excelente, a maioria. Então, vocês vão entender esse cenário já já. Agora, vamos ver. Eu vou abrir outro plugin chamado Wiselow, que é do Yahoo. Esse plugin, ele dá uma nota para o site em termos de vários critérios que o Yahoo considera como best practices. Então, a nota aqui é baseada em diversos critérios, analisando a carga da página, processamento, JavaScript, CSS, etc, etc. E tem uma série de processamentos que ele faz para identificar onde está o gargalo nesse sistema. E o interessante é que no site da CNN, a nota que eu tenho aqui é E. A nota pior é F. Então, ele está muito perto da pior nota. Ou seja, tem muita coisa que dá para ser feita antes de se começar a falar na linguagem por trás. Ele tem que primeiro sair do E e ir para o A. Depois que ele chegar no A, e ainda assim estiver lento, aí são outros componentes na arquitetura, desde o web server, cache, banco de dados, enfim, até a máquina, o servidor, data center, enfim, 50 milhões de componentes antes ainda de chegar na linguagem. E o Yahoo é uma das empresas que pesquisou bastante isso. Eu recomendo bastante entrar no site do Yahoo, no Developer Network, para checar exatamente essas boas práticas. Tem várias documentadas, se não me engano são umas 35. E ele detalha cada uma delas, por que cada uma delas é importante. E nessa palestra, essa primeira parte, a minha palestra vai ter 3 partes. Essa primeira parte, eu vou falar só de 6. 6 muito simples, de 35 que o Yahoo tem. Fora o Yahoo, o Google também tem um site deles, com a pesquisa deles de quais são os melhores pontos. Então, tem vários pontos para se estudar. Primeiro grande ponto de web, menos requisições. Então, quando você é usuário, você acha que você carregou a URL, aquela é a única requisição que se faz, porque todo o resto ele empacota e vem. É mais ou menos assim que, do ponto de vista do usuário leigo, é assim que ele vê. Do ponto de vista da gente que é desenvolvedor, para montar aquela página, se tiver 30 imagens, são 30 requisições que ele tem que fazer. Requisição é do browser, abrir conexão no servidor, puxar, abrir de novo outra, puxar, abrir de novo outra, puxar. Quanto mais eu tiver, mais lento vai ser. Uma das técnicas que a gente usa hoje em dia bastante é minificação. Então, minificação é uma das técnicas. Por exemplo, eu tenho hoje diversos frameworks de CSS, frameworks de JavaScript, jQuery, Multools, Dojo, XTJS, 50 milhões de frameworks que eu tenho hoje em dia. Cada um deles com 50 milhões de plugins. E hoje qualquer site pequenininho vai ter o jQuery mais meia dúzia de plugins no mínimo. Só ali já são 6 requisições extras que você vai fazer no seu site. E se, em vez de ter 6, eu tivesse só uma? E é para isso que serve minificação. No mundo Rails, então aqui eu vou mostrar uma coisa específica de Rails, a gente tem um plugin chamado Juicer.
Esse Juicer é só um facilitador, porque por baixo dos panos, depois que eu instalo o Juicer, assim que a gente instala coisas no mundo Ruby, então para quem está em mundo Linux, aqui nem fazer um apt-get install, a gente tem esse gem install Juicer e um plugin para a aplicação Rails em si, que vai fazer algumas facilidades para a gente. Por baixo dos panos, ele usa outros projetos open source que não são específicos de Ruby. Por exemplo, o UI Compressor, que é do Yahoo, o JSLint para checar JavaScript e o Clojure Compiler, que é do Google. Agora, dentro da minha aplicação, no meu código-fonte, eu ganho, com aquele plugin, essa tag, chamado Juiced Tag. Então, isso aqui é um template de Rails, que é muito parecido, se você está acostumado, com JSP, com PHP, que dentro do HTML eu posso colocar esses equivalentes taglib, vamos dizer assim, só que é código Ruby direto, que é um método chamado Juiced Tag. Esse Juiced Tag eu aponto para um único arquivo, por exemplo, eu chamei de Application CSS, Application JS. Dentro desses arquivos, eu coloco as dependências dos outros arquivos que ele precisa. Por exemplo, o jQuery, os plugins, assim por diante. O CSS já tem uma sintaxe para isso. No JavaScript, ele usa comentário para colocar essa sintaxe com esse arroba depends. Então, aqui ele coloca as dependências. Dali, eu posso usar o comando juicer, que eu ganho quando eu instalo a gem do juicer, e dar um comando merge, para pegar todas as dependências que estão listadas dentro daquele arquivo e gerar uma versão minificada. Quem já baixou um jQuery, por exemplo, sabe que no site dele você pode baixar tudo aberto, ou já direto do site baixar um jQuery.min.js. Esse min é de minified, que é justamente uma versão menor. A outra coisa aqui no JavaScript, justamente, eu faço merge também, e ele me gera uma versão minificada do JavaScript. No Rails, isso é um padrão do Rails, eu já tenho divisão dentro dele de ambientes. Então, uma coisa é ambiente de desenvolvimento, outra coisa é ambiente de produção. Isso tem que ser muito bem separado. No ambiente de desenvolvimento, por exemplo, eu quero que toda vez que eu dê um refresh na página, que eu recarregue uma página de desenvolvimento, ele releia todo o código e recarregue. Em produção, eu quero que faça o contrário. Eu quero que ele leia uma vez só e não fique recarregando toda hora. Então, tem diferença de performance entre uma e outra. Então, no ambiente de desenvolvimento, aquele plugin, ele abre todos os arquivos para mim. Então, daquelas dependências, ele não aparece aquele application CSS, ele aparece aqueles 3 arquivos CSS, aqueles 3 arquivos JS. Por que isso é importante? Porque em desenvolvimento eu quero fazer debugging. Então, se eu tenho um JavaScript que deu problema, eu não quero achar ele no meio de uma linguição, eu quero achar ele no arquivo certo, na linha certa, para poder corrigir o erro. Agora, em produção, eu não quero isso, porque aqui são 6 requisições que não são necessárias. Em produção, esse plugin, ele vai tirar esses caras automaticamente e colocar no lugar a versão minificada, as 2 versões minificadas. Então, eu não preciso me preocupar, eu não preciso nem lembrar que eu preciso fazer isso, porque quando eu coloco em produção, o Rails faz isso automático para mim. Isso é uma outra característica importante, que eu não tenho que ficar manualmente configurando o servidor em produção, ele faz sozinho. E aí, só aqui eu já economizei, de 6 caiu para 2 conexões. Então, eu já economizei 60% dessas requisições que eu tenho que fazer, só nessa página. Isso não é pouca coisa. O overhead de abrir uma conexão, conectar e baixar é grande, não é pequena. Aí, segundo ponto, asset hosts. Asset. Um asset é todo elemento, todo recurso que compõe a sua página. Então, uma imagem é um asset, um JavaScript é um asset, um CSS é um asset. E uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, apesar de ser bem documentado hoje em dia, é que os navegadores, por padrão, para cada domínio, ele só abre 2 conexões simultâneas. Então, se você tem várias conexões para abrir no mesmo domínio, ele não vai abrir todas de uma vez, ele vai abrir 2 de cada. Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação que nem uma galeria, que tem lá, isso é bem comum, tem lá 50 fotos ali dentro, todas elas apontando o mesmo servidor, o que acontece? Normalmente, dentro do código, eu vou ter um loopzinho que gera uma tag de imagem. Isso aqui no Rails eu tenho um código mais ou menos assim. Eu tenho um loop gerando uma tag de imagem apontando relativamente para um subdiretório de galeria onde tem todas as imagens. O que acontece com isso? Eu tenho ali o image tag. Esse image tag é importante, eu vou falar por quê. Ele gera o HTML, IMG, SRC que faz a tag de imagem. Que é isso daqui. Então, daquele loop, ele vai gerar esse cara aqui, que é HTML puro. Esse cara, ele vai gerar relativamente para o meu /images/gallery, por exemplo. Ok, normal, que todo mundo faz. Qual o problema disso? Se eu tiver 50 imagens aqui, ele vai abrir 2 primeiro, vai esperar carregar, depois vai abrir mais 2, vai esperar carregar, depois vai abrir mais 2, vai esperar carregar, vai fazer isso numa escada de 25 degraus.
Não é todas elas uma vez só, é todas elas em escada. Então quem já abriu o Firebug, já viu que o Firebug, quando ele mostra o gráfico de carga, ele é em escada. Esse é um dos motivos. Agora, o que eu posso fazer? Em Rails em específico, isso não é específico de Rails, eu posso fazer isso em qualquer linguagem, eu posso fazer aquele meu taglib ou aquele meu helper que gera a tag de imagem, em vez de gerar relativo ao servidor, gerar absoluto, http, domínio, imagens. Qual a vantagem? Eu posso mudar o nome do subdomínio e colocar aleatório, então tem uma função randômica ali, por exemplo, para 6 subdomínios. Daí eu coloco essa funçãozinha dentro do Rails, e o que ele gera em produção vai ser algo assim. Por exemplo, em vez de ser /images agora, vai ser http, para asset1, depois para asset3, depois para asset5. Subdomínio. Qual que é a vantagem de fazer isso? Se eu tiver 6 subdomínios desse jeito, ele vai carregar 2 de cada vez para cada um deles. Então, em vez de ter só 2 acontecendo simultaneamente, com 6 subdomínios, eu vou ter 12, de fato, acontecendo simultaneamente. E eu tiro os 25 degraus e caio para, sei lá, 5. Então, isso já diminui muito o tempo total de carga, só de fazer esse truque. Isso vale para qualquer framework web. Agora, outra coisa que tem a ver com o mesmo princípio. Terceira técnica, JavaScript embaixo. Então, isso aqui é uma coisa que todo mundo está publicando hoje em dia em blog, em revista. E o que significa JavaScript embaixo? Normalmente, quando você aprende HTML, você pega o primeiro tutorial, principalmente se for antigo, você vai notar que tem uma verdade ali, um fato, que é uma constante. Você coloca JavaScript entre a tag cabeçalho, a tag head. Ninguém discute isso. De novo, know-how. Ninguém sabe o know-why disso. Agora, aqui é o normal. Todo mundo coloca no head. Vamos colocar no head. Agora, o que diz a boa prática hoje? A boa prática diz para fazer o contrário. Diz para colocar o JavaScript lá no final da sua página, antes de fechar o body, antes de fechar o corpo. Por que fazer isso? Se o seu JavaScript é bem feito e não está usando document.write no meio do caminho, que isso é porco pra caramba, você vai estar usando vários plugins e código JavaScript que usa eventos. Esse evento, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca um evento de, quando terminar de carregar, executa o JavaScript. Então tem um evento onReady. Então o jQuery tem isso, Prototype tem isso, Dojo tem isso. Todos eles têm esse esquema de eventos, que ele escuta quando o browser diz, terminei de carregar, dali ele executa o JavaScript. Agora, isso só vai acontecer no final da página, quando ele terminar de carregar tudo. Não há nenhum sentido, então, em eu tentar carregar o JavaScript no começo, se eu não vou usar ele até o final. Agora, onde que isso influencia? Esses frameworks de JavaScript, às vezes, são grandes. O seu próprio código de JavaScript é grande. Então, a página vai travar de carregar, vai esperar carregar o JavaScript para depois começar a renderizar a página para baixo. É aquele pisque branco que dá na página. Então, o usuário fica com aquela sensação, está demorando. Agora, se eu deixo lá embaixo esse pedaço da carga, ele vai ver a página carregando mais rápido e depois vai ter aquele 99% no progress bar terminando de carregar. Mas a sensação para o usuário é outra. E o efeito na página é o mesmo. Então, só de dar um copy-paste, de um cut-paste de cima para baixo, eu já mudei a percepção do usuário em relação ao site. Esse é um exemplo, bem simples, bem trivial. Outras coisas que tem a ver com servidor. Servidores web, Apache, IIS, LightTPD, Lightspeed, tem diversos dezenas, Nginx, por exemplo, que é um excelente. Todos eles têm jeitos diferentes de configurar a parte server. E tem vários recursos que muitos programadores web nem sabem que existem. Por exemplo, o gzip. Tem muita gente que não sabe, enfim, por diversos motivos, que eu posso configurar um servidor web para, em vez de mandar texto aberto, plain text que a gente fala, eu posso primeiro mandar um gzip, fazer um gzip dele, zipar, comprimir e mandar o comprimido para o browser. Então o que acontece? O browser, quando conecta o servidor, ele fala assim, eu aceito o gzip. Aí o servidor fala, putz, o browser aceita, legal, eu comprimo e mando. Aí o browser recebe o zip e abre. Isso torna, por exemplo, um texto de, sei lá, 1 mega de TXT em, sei lá, 10 KB. Isso você já tira todo o tempo de carga na rede. Aí obviamente tem trade-offs, tem a troca que você faz. Você troca o tempo de carga na rede pelo tempo de processar o zip. Então, obviamente, se o seu servidor está lá 100% de CPU, isso aqui não vai te ajudar muito. Mas isso é uma técnica, o seu servidor está sobrando processamento e está faltando em banda. Então, essa é uma das técnicas que você pode usar. E no caso de um Debian ou de um Ubuntu, é habilitar o mod deflate e editar um arquivo, que é esse deflate.conf.
Aí você diz quais tipos, quais MIME types de arquivo você quer que seja comprimido. Por exemplo, não adianta você querer comprimir um JPEG que já é comprimido. Não adianta você querer comprimir um vídeo que já é comprimido. Então aqui são coisas que são plain text, principalmente. JavaScript, CSS, HTML, TXT. Todos eles vão ganhar muito com isso. Cabeçalhos de inspiração. Outra coisa que muita gente esquece de fazer. Então, quando eu retorno um recurso do servidor para o browser, o servidor pode dizer ao browser, não me peça isso de novo. Segura essa porcaria ali no seu cache, ali na máquina local, e não me peça isso outra vez. Isso é excelente, porque cada vez que você vai navegando uma página ou outra do mesmo site, você não vai ficar carregando toda hora a mesma coisa. Então eu posso indicar para ele quanto tempo eu quero que ele grave. Então eu posso, por exemplo, no Apache, habilitar o mod expires e editar o expires.conf para dizer para todos os MIME types de arquivo quanto tempo eu quero que o browser segure. Aí eu coloco, por exemplo, para que ele segure para mais de um ano. Segure essa imagem por um ano. Não me peça de novo, só no ano que vem você me pede de novo. Aí você pensa, putz, mas isso não é bom. Porque e se meu site é dinâmico e eu estou editando conteúdo e eu estou mudando os logotipos, as imagens, aí o cara vai ter isso no cache e aí, quando eu mudar no servidor ele não vai pegar o novo. Então vai começar a quebrar, não é legal. Isso porque o pessoal não conhece essa outra técnica, chamada cache busting. Então da mesma forma que eu posso dizer para ele manter o cache, eu tenho que ter um jeito de tirar do cache dele. Na verdade não é tirar, de enganar o browser. Como é que eu engano o browser? Por exemplo, no mundo Rails, eu uso essas tags no template HTML para gerar aquela tag HTML. Então, aqui para gerar o script source alguma coisa, para gerar o img source alguma coisa, eu uso esses helpers, daí ele gera para mim. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma tag, então isso daqui gera isso daqui. Ele vai gerar uma tag desse tipo aqui. Com href, por exemplo, indicando para um arquivo CSS, e no Rails, por padrão, ele coloca aquele número no final. Então, se você já viu um site Rails e vê o código-fonte HTML, você vai notar que ele tem esses números no final. E pouca gente se pergunta que diabos são esses números. O pessoal só olha o número e fala, estranho, ok, deixa o número lá. Agora, para que serve esse número? Esse número é o timestamp do arquivo. É a representação em número inteiro da data da atualização desse arquivo. Se eu atualizar esse arquivo, aquele número muda. Agora, olha só que legal. Quando o browser recebe guarde por um ano, ele vai guardar por um ano, não a imagem, ele vai gravar por um ano esse caminho inteiro até aqui. Se isso daqui mudar, ele não tem no cache, ele vai puxar de novo. Isso não funciona sempre. Então, por exemplo, se eu uso um squid, aliás, não usem squid, usem varnish. Se eu uso squid como cache na frente, de proxy, ele não considera por padrão aquele número no final. Tem outras técnicas para fazer isso. Então, no caso do Apache, eu tenho um módulo que reescreve a URL, de tal maneira que eu pego esse número e torno ele como se fosse um subdiretório, barra numerozão, barra alguma coisa. Aí os proxies conseguem reconhecer isso. E aí, quando eu mudar o arquivo, então eu editei o CSS, esse número muda. Então, esse número mudado, essa URL nova, ele não tem no cache. Ele vai puxar de novo e guardar por um ano. Então, essa é a ida e a volta que eu posso fazer no servidor e no lado do cliente. E, fazendo isso, eu posso dar para ele um tempo infinitamente longo. Põe por um ano. Aí, outra coisa que é importante, CDNs. Então, isso aqui é mais para quem tem site pesado. Então, sei lá, você tem um clone de YouTube. Você está colocando vídeos para lá e para cá. Pior ainda, vídeos que são acessados por América Latina, faz de conta. E o seu data center fica no Brasil. Aí o pobre coitado lá do Chile vai tentar acessar seu vídeo e vai falar, putz, está lento pra caramba. Mas não porque o seu servidor está lento, porque o link de conexão entre Brasil e Chile, por exemplo, vai ter um delay enorme. Quem faz jogo, quem joga StarCraft, alguma coisa, sabe que esse negócio de ping é bem importante. Então você normalmente não tenta conectar um servidor lá nos Estados Unidos, conecta um servidor nacional, porque o ping cai de, sei lá, 200 milissegundos para 10. É um negócio bem drástico. E para coisas que são pesadas, streaming de vídeo, se você deixa nos Estados Unidos, o streaming vai ser lento dependendo de onde você está conectando. Só que você não tem como colocar um data center seu em cada lugar do mundo. Então, eu tenho um usuário no Japão, vou colocar um data center lá. Tem um usuário na China, vou colocar um data center lá. Não dá. Mas tem gente que tem. A Akamai é um serviço que faz isso há mais de 10 anos. A gente usava isso aí no ano 2000, quando a gente fazia vídeo, coisas do tipo. E eles têm data center no mundo inteiro. Aí você configura no seu site, para toda vez que ele recebe a requisição, ele indica de onde ele está vindo e o Akamai redireciona ele para o conteúdo mais próximo, o servidor mais próximo. Isso elimina muito desse gap. Mas tem uma coisa mais simples que eu posso fazer, que não é para coisas tão pesadas, que ajuda muito. Então, por exemplo, o Google está em todos os lugares do mundo.
E o Google, ele serve como um CDN. Ele tem data center na China, ele tem data center no Japão, ele tem data center no Brasil. E o que acontece? Quando eu coloco JavaScript, por exemplo, jQuery. Todo mundo usa jQuery hoje. A maioria. Quem não usa jQuery usa Prototype ou qualquer outro. Mas qual que é a parte importante? Quer dizer que tem centenas de milhares de sites, todos eles puxando o mesmo arquivo. Daí você, usuário, eu, usuário, entro num site que usa jQuery, ele tem gravado no diretório dele, assim, relativo. Ele baixa o jQuery do servidor. Aí ele vai para outro site, também usa jQuery, ele baixa de novo o mesmo jQuery. Aí ele vai para outro site, baixa outra vez a mesma desgraçada jQuery. Agora isso é um desperdício enorme. E se, em vez disso, todos os sites, seus e não seus, só baixassem uma vez esse JavaScript. Não precisasse baixar todas as vezes. A primeira vez ele vai baixar, vai guardar no cache, todos os outros sites vai usar do cache. Para fazer isso, eu uso URLs absolutas. Absoluto de quem? De alguém que tem servidores no mundo inteiro. O Google, por exemplo. Então eu posso apontar o meu jQuery para o servidor do Google. Aí, se todos os sites fizerem isso, o usuário vai baixar do site do Google, ele vai guardar isso no cache local, e o outro site que aponta para o mesmo lugar não vai ter que baixar outra vez. Isso, de novo, coisa super simples, que já diminui o tempo de carga e a percepção de velocidade do seu usuário. Então, isso é importante para o seu usuário. O seu usuário final não pode se sentir carregando 50 milhões de coisas. Então, o ideal é que eu não desperdice o tempo do usuário. E fazendo isso, eu melhoro muito o meu site. Esse daqui, essa nota C que está ali em cima, é o mesmo site do CNN que eu reavaliei alguns meses depois. Então, foi no ano passado, se eu não me engano, no começo do ano, que eu fiz aquele primeiro screencast que mostra a nota E. De lá para cá, eles andaram investindo. Agora está quase a maioria A aqui, ó. E todas essas tags eles fizeram. Tá, agora ele diminuiu de E, caiu para C. Ele ainda pode ir para B e para A, mas já está muito melhor do que estava antes. Então, só de fazer isso já melhorou muito. Então, eu falei 6 técnicas. 6 técnicas muito simples que não exigem recodificar a sua aplicação em outra linguagem. Então, se o seu programador vier com essa ideia, você dá um tapa na orelha dele. Fala, você já fez esses caras primeiro, então faça. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, search. Então, isso é outra coisa que me incomoda muito. Quem aqui é programador mesmo? Programador, não sou web designer. Ok, então vocês vão reconhecer isso. Quem nunca fez isso? Select like. Todo mundo que deu risada sabe o que eu quero dizer. Select like, para quem não sabe, então isso aqui é um comando para o banco de dados, para ele procurar numa certa coluna de uma certa tabela, todo o conteúdo que tem um certo trecho, não o conteúdo inteiro. Então eu quero achar todo texto onde aparece a palavra HTML. Então eu coloco lá %HTML%. Aí ele vai vasculhar todos os textos e tentar achar isso. Faça isso e você vai conseguir encontrar resultados para diversas colunas. É legal, funciona. Aí você faz um e-commerce, por exemplo. Quero achar por nome de produto. Então vai lá, select da tabela produto, aonde o nome é parecido com alguma coisa que o usuário digita ali em cima. Aí você fala, putz, legal pra caramba. E se eu fizer isso por descrição, por fabricante, por categoria, por não sei o que lá? E aí o programador fala, legal, vamos fazer. Assim. Aí o desgraçado faz isso, coloca em produção antes do Natal, no e-commerce. Aí todo mundo vai entrar no site fazer compra e o negócio fica lento. Lento. Pra caramba, você sabe disso. Aí vem o seu DBA xingando. Então o cara que cuida do banco de dados vem fumegante, porque o banco de dados está soltando fumaça lá embaixo. Quem foi o desgraçado que fez isso? Não, isso é uma boa prática. Não é uma boa prática. Então, você está fazendo um protótipo, acabou de fazer o site, tem pouco usuário, não tem nenhum problema. Faça desse jeito. É o jeito mais rápido de fazer uma procura não exata. Agora, se o site começou a melhorar, você não pode largar o site depois que ele está pronto. O site tem que evoluir depois. Todo site, quando você termina de codificar e tem 0 usuários, você ainda não sabe qual é o comportamento desse site. Você só vai saber se você monitorar esse site, e o mesmo site se comporta muito diferente para 10 usuários, para 1000 usuários e para 1 milhão de usuários. São técnicas diferentes para cada uma. E você só vai saber aonde atacar se você monitorar esse site. Então,
Então, a comunidade de Rails, a gente desenvolveu diversas ferramentas para monitorar sites em produção. Isso nos dá um conjunto de dados que eu consigo identificar os pontos exatos que são relevantes para aquele público, quando eu lancei o site, para aquela ocasião, etc., para eu saber aonde que eu vou atacar. Eu não posso atacar tudo. Eu tenho que atacar aonde realmente interessa. Esse é um dos pontos. Então, digamos que eu indiquei que esse é um dos pontos. O que eu faço agora? Vamos otimizar o banco, coloca uns índices diferentes, habilita full text search, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas tem jeitos melhores. Eu posso tirar isso completamente do banco. E posso colocar em alguém que sabe fazer isso melhor do que o banco ou melhor do que eu sei programar. Tem diversas ferramentas para isso, open source. Um deles é o Apache Solr. O Apache Solr é escrito em Java. Então, ele usa toda a plataforma Java por trás. Ele é baseado numa biblioteca chamada Lucene, que é feita justamente para procurar texto strings dentro de texto. Ele faz full text search com configuração de relevância, porque não basta só achar o item. Então, se você já foi no e-commerce, sabe como é irritante você procura um item, e o item que você quer está na página 25. Você vai descobrir dando next, next, next. Você quer que apareça na primeira página. Configurar relevância é importante. Pouca gente faz isso. Então, todo site que você encontra seu produto na página 25 está errado. E, mais do que isso, você tem, por exemplo, uma intranet, você tem um sistema de arquivos corporativo, etc. Eu quero colocar Word, PDF, então eu posso fazer isso também. Ele procura. Tem uma interface simples de integração e roda em qualquer servidor web Java. Tudo que serve Tomcat, Glassfish, etc. No mundo Rails, a gente tem diversos plugins que integram com esse Solr. Então, uma coisa que a gente não faz é reinventar a roda. Então, eu não quero ficar olhando para aquele negócio e falar, legal, vou refazer isso em Ruby. Não, isso é bobagem. Já funciona bem em Java, há anos, está maduro, eu vou usar. Assim como o banco de dados, está escrito em C, só porque eu sou de Java, vou reescrever o banco de dados em Java, não faz nenhum sentido. Então, eu vou usar. O Diego Carrion, ele trabalha comigo na GoNow e ele teve um projeto para fazer isso e fez um plugin muito simples para integrar com o Solr. Vamos demonstrar. Vou criar uma aplicação Rails do zero. Então aqui eu estou no meu terminal criando uma aplicação chamada Store. O Rails ele já cria uma estrutura padrão para mim, para quem nunca viu. Vou usar alguns comandos de geração para gerar um CSS básico, isso é uma coisa bem simples, só para não ficar preto no branco. E vou gerar algumas páginas para cadastrar produto, onde eu quero alguns campos como nome, como preço, como descrição, e gerar algumas páginas para gerenciar isso. Aí eu vou rodar um comando que vai criar essa tabela no banco, vou deletar algumas coisas, alguns lixinhos ali no meio do caminho e vou fazer algumas configurações. Então, a primeira coisa, eu vou configurar a raiz do site para apontar para esse novo recurso produtos que eu criei. Então, isso também é super simples. Vou apontar para um controller, lembrando que Rails é Model View Controller. Então, eu estou apontando para um controller chamado produtos. Vou instalar o plugin Acts as Solr, que é o plugin que conecta no Solr. Então, conectado ali, aí eu vou, na aplicação Rails, fazer com que ele entenda esse plugin, que ele encontre. Então, eu tenho a configuração, de novo, diferentes ambientes. Então, eu tenho uma configuração ali. Vou subir o servidor Solr, então eu tenho que baixar o servidor Solr, por exemplo, rodando no application server chamado Jet, que é muito rápido em Java. E vou iniciar o servidor Solr. Então, isso aqui é iniciando. Para quem conhece Java, você sabe que ele tem todo esse stack trace no meio do caminho. Mas, enfim. Subir o servidor Solr, aponto para o servidor Solr, em desenvolvimento na minha máquina local, em produção pode ter outra máquina. Vou no meu model que aponta para a tabela e configuro dizendo que ele tem Acts as Solr e eu quero que ele veja os campos nome e descrição e indexe esses campos para mim toda vez que eu salvar um novo produto, editar um produto, deletar um produto. Aí eu vou subir um servidor Ruby agora para executar essa aplicação Rails. Então a aplicação já está pronta, esse protótipo. E eu vou no browser para checar essa aplicação, vamos ver como é que ela ficou. Então eu comecei do zero. É isso que você consegue começando do zero essa aplicação. Então está pronta a aplicação, vou cadastrar um produto agora. Então cadastrando um produto, por exemplo, um MacBook, totalmente aleatório. Enfim, uma descriçãozinha, totalmente imparcial. Só imparcial. Aí vou cadastrar alguns produtos. Então ele vai cadastrar ali uns 10 produtos, vou dar um corte agora. Vamos ver o que eu tenho agora. Então, aí cadastrando um PC, com mais uma descrição totalmente imparcial. Enfim, então a gente tem ali alguns produtos funcionando, beleza. Agora eu quero procurar. Como é que eu quero procurar? Que nem o Google. Eu quero lá na URL, eu quero colocar um parâmetro S de search e uma palavra de procura, por exemplo. Para ter na URL ser bookmarkável, que é importante, achar esse produto. Aí eu quero que ele mostre o filtro para mim. Então eu vou abrir agora o HTML daquela listagem.
E nesse HTML eu vou criar um formulário que tem o campo de procura. Então eu vou criar aqui um formulário aqui embaixo, usando aqueles helper. Então, de novo, para quem nunca viu o Rails, isso aqui é um código de template. Não importa a sintaxe, não é tão importante, só veja o geral. Então, no geral, aqui eu estou usando um helper chamado formTag, que vai apontar para o caminho de produtos, para o controller produtos, usando get, não post, porque eu quero aparecer na URL. Vou colocar ali um campo de procura, onde eu quero que o usuário digite a string. Então, vou colocar ali um text field, colocando ali chamado S, que é search, e um botão de submit para clicar e fazer a procura. Então, aqui criei um pequeno formulário bem simples, chamado search. Está em inglês, que eu fiquei com preguiça de fazer internacionalização, então, mas enfim, whatever. Vai funcionar. Então, tem um formulário aqui. E além disso, quando voltar, eu quero que lá no topo mostre, encontrei tantos resultados para procura tal. Então, se vier o parâmetro S, quando vier o parâmetro S, quer dizer que fez a procura, então a procura pela palavra que está nesse params S, trouxe X resultados. Bem simples. Então ali vai retornar um array para mim, que é aquele @produtos, e eu pego o tamanho dele e digo quantos resultados vieram, caso tenha vindo esse produto. Agora eu tenho que alterar o controller, para quando eu receber o parâmetro S, fazer a procura. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou abrir o controller, a action chamada index, que hoje só traz todos, então tem ali produto todos, eu não quero todos, eu quero só o filtro agora. Então se veio o parâmetro S, eu vou receber como produtos, vou pegar um model produto, e por causa do plugin eu tenho um método chamado search, onde eu dou search naquele parâmetro que veio, e caso contrário, quer dizer que ele pediu tudo, é a mesma coisa que estava antes, está ali all. Aí eu pego ali só para limpar uns espaços em branco e pegar o array de resultados final. Pronto, terminado isso, vamos ver o que acontece. Vou retornar, dou um reload na página, aparece aqui um formulário e vou procurar uma palavra ali, por exemplo, notebook. Dou um search, ele foi no controller, voltou e aparece, trouxe resultado tal. O banco não foi tocado nesse momento. O banco está ali com 0 CPU de processamento. E vou colocando procuras. Procuro por música, qualquer palavra que eu quero colocar, e eu posso configurar isso. Eu posso colocar uma linguagem de procura, procure esta palavra e esta palavra, ou esta palavra, com um número maior ou menor do que isso. Eu posso fazer quaisquer procuras avançadas que eu quiser, basta configurar isso. Então está pronto. Então é um protótipo simples. Em 5 minutos eu já não estou usando mais o banco está parado, está usando um outro servidor chamado Solr agora. Então, isso diminui muito o meu tempo. E eu posso usar o Solr para diversas coisas. Então, além do Solr, eu falei, Solr é um deles. Eu tenho outros. Por exemplo, Sphinx. Por exemplo, Zapier. Então, o pessoal de PHP conhece, o pessoal de Java conhece. São alguns conhecidos também. Você pode usar em quaisquer linguagens. Tem mais de uma opção. E a gente não tem que usar essa desgraça aqui. Então, não faremos isso. Último ponto. Deixa eu correr agora. Vamos lá se eu consigo. Estamos chegando a 45 segundos do tempo. Dê prorrogação, por favor. Tarefas assíncronas. Essa é outra técnica muito simples que pouca gente faz. Então, o que acontece? De novo, modelo simples da web. Vem uma requisição, bate na minha aplicação, vou processar alguma coisa que gera um HTML que devolve de volta ao browser. Modelo web. Esse alguma coisa no meio do caminho, imagina aquela aplicação de intranet, de relatório, sempre o maldito relatório, onde você tem ali, eu quero que o gerente toda manhã, todos os gerentes, toda manhã, querem fazer um agregado de todas as vendas do semestre inteiro, do seu site de super sucesso, que gera 1 milhão de transações por dia. Aí você, como um bom programador, vai fazer o quê? Pega lá select, asterisco, na tabela, inner join, outer join, group, order by, tralá. Vai demorar 10 minutos para gerar esses dados, mas não sei quantos, porque você vai fazer aquela tabela enorme, gigante para o seu gerente, e todo gerente vai ficar apertando aquele botão para gerar isso daí, todo dia de manhã. Aí todo dia de manhã o seu site dá erro 500. Fato. Inclusive tira o seu e-commerce do ar, porque está usando o mesmo banco, o cara vai fazer isso. Aí o seu cliente fica puto, não sei o que lá, aí você dá aquelas duas soluções. Aumenta a máquina. Não, vamos trocar a linguagem. Você posterga mais 6 meses. Enfim. Tem várias técnicas para fazer isso funcionar direito. Primeiro de tudo é entender que eu não preciso processar isso nesse momento. E se
eu sei que a maioria dos meus gerentes vai acessar às 8 horas da manhã, e eu já tenho alguma coisa pré-processando à meia-noite, que gera um PDF ou um Excel, e no dia seguinte o que o gerente vai ter um link para baixar um Excel. Aí não vai demorar 5 minutos, 10 minutos, vai demorar 1 milissegundo para baixar aquele Excel. No Linux, por exemplo, eu uso o crontab para fazer isso. Super simples, é uma linha. Faça um script que gera isso e coloque uma linha no crontab. Mas você não pode usar o crontab, eu quero fazer coisa mais avançada. Então eu vou fazer uma coisa avançada. Eu vou fazer um sitezinho que usa um plugin chamado Paperclip, que usa por baixo uma biblioteca que é super pesada, que é o ImageMagick. Então, a RMagick é uma biblioteca Ruby que usa o ImageMagick por baixo. ImageMagick, para quem não conhece, é bem antigo, desde a época do Perl, etc. Ele é um Photoshop em linha de comando. Inclusive com o peso dele. Só não tem a cara. Então, é uma desgraça. É lento. E eu vou fazer um site que dá upload de imagem. E quando ele dá o upload de imagem, vai ser de qualquer tamanho, eu quero que ele redimensione e me dê duas versões. Uma thumbnail para colocar numa galeria e uma tamanho médio para mostrar numa página. Aí eu vou programar isso de novo. Então, eu vou começar um site do zero em Rails. Então, 4 minutos. Criar uma galeria, de novo, criar um projeto Rails. Aí vou começar a configurar esse projeto Rails. Então, vamos abrir. Vou gerar de novo um CSS bem básico, só para ter aquele azul e branco, para não ser preto no branco. Vou criar uma página para subir a foto. Então, eu quero que tenha o campo nome. E vai subir essa foto. Então, criado o campo nome, vamos configurar agora a aplicação Rails. Então, vou abrir primeiro a rota, para de novo apontar a raiz do meu site para o controller chamado Fotos. Mesma coisa do outro, igualzinho. Vou configurar agora no meu ambiente para pegar aquele plugin chamado Paperclip, que faz, o RMagick e o Paperclip, que faz esse trabalho de redimensionar a imagem. Então, estou configurando a gem, chamado Paperclip. Aí no terminal eu checo se eu tenho a gen instalada, então ele já me indica que tem as gens instaladas, não preciso instalar de novo. Vou gerar, usando agora a gen do Paperclip, dar o model para ele, e ele vai criar para mim campos extras, para poder criar todos os dados que ele precisa da imagem. Vou no model, indico para ele que tem um campo chamado imagem, e o Paperclip me dá esse método chamado hasAttachedFile, ou seja, eu estou indicando, tem uma imagem anexada, cujos estilos são médio, eu quero um 500 por 500 pixels, porque para aquela página que vai mostrar médio, em PNG, e um thumbnail, tamanho 100 por 100 mais ou menos, que vai mostrar em PNG para mim na listagem. Então aqui eu configuro, para toda vez que salvar esse model, ou seja, veio a imagem, vou salvar, ele vai processar esses dois tamanhos para mim. Vai gravar o original e processar esses dois tamanhos. Aí vou editar o HTML, porque o formulário quando tem upload precisa ser multipart, tem que ter o enctype, porque ele vai vir em multiparts. Então eu digo multipart true, crio o campo de arquivo, que é aquele que tem o browser para você procurar a imagem e colocar o caminho ali. Então ali tem um label foto e um file field para colocar a imagem. Então vai aparecer lá o botãozinho browse. Aí eu vou modificar onde ele mostra a imagem, para mostrar a imagem em si. Então eu vou usar aquele image tag que vocês viram antes para gerar a tag imagem. Vou colocar ali a instância do meu model foto, tem o campo imagem e a URL para o tamanho médio. É assim que eu indico o tamanho médio. E no índice, eu não quero ver uma listagem, eu quero ver uma galeria. Então, uma imagenzinha do lado da outra. Então, vou mudar ali para toda foto dentro da minha lista de fotos. Cria ali um div. Então, para quem é de HTML, vai criar um divzinho. E dentro desse divzinho, eu coloco o link para a foto maior, apontado para a imagem, tamanho thumbnail. Então vai aparecer ali a imagem do meu thumbnail com o link para a foto maior. Então isso aqui é só colocando um divzinho rápido. Então fecha ali o loop. Colocar ali um pequeno dividerzinho, só para uma gambiarrazinha, para não cair em cima do meu botão, que eu tenho que mexer muito em CSS para não fazer isso. Eu não quero fazer muito agora. Vou alterar o CSS para ele colocar um float na imagem, para aparecer um do lado do outro. Então eu vou colocar um float. Lembre, para quem é HTML, para quem é web design, tableless. Colocando ali um floatzinho, uma margenzinha e o divider ali embaixo para fazer bonitinho, não cair em cima do link. Pronto. Então fechamos aqui a aplicação. Então agora eu posso subir o servidor Ruby. Então ele subiu o servidor Ruby. Vou ali na URL, porta 3000, que é a porta padrão do Rails. Vou abrir a aplicação, vamos subir uma foto. Então tem ali para procurar uma imagem, vou subir uma imagem. Um cara bonito. Mais ou menos. Enfim, tá funcionando. Então veio ali o upload. Então eu vejo no log do servidor que veio ali o upload. Eu inseri na tabela para gravar.
Então tem os parâmetros todos que vieram no multipart do form, eu inseri na tabela e gerei cada um dos tamanhos para isso. Agora o tempo que levou para isso, simples, 280 milissegundos. Esse foi o tempo que levou para fazer esse passo inteiro. Chegar a todos os dados, gravar no banco, processar as imagens, salvar no file system. Aqui bem simples, 280 milissegundos. Você vê que ele gerou o thumbnail para mostrar na listagem. Agora, isso é muito pesado. Isso aqui foi para um usuário em uma máquina no meu notebook funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte, processamento assíncrono. Eu quero agora que quando eu der upload, ele não processe a imagem, que é o ponto que é devagar. Eu quero que ele mande para uma fila, que nem qualquer fila normal, e ele vai esperar na fila se estiver muito cheio. Então eu vou instalar uma fila que tem no mundo Rails chamado Rescue. Esse Rescue usa por trás um banco de dados NoSQL chamado Redis, e ele tem algumas características que eu vou explicar já já. Então agora mais um minutinho também. Para usar essa fila, aquele paperclip que recebe a imagem e processa a imagem, eu tenho que instalar um segundo plugin chamado Delayed Paperclip. Ele é o cara que vai segurar o paperclip e falar, não processa agora, joga na fila. Então eu vou instalar esse plugin. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, parei o servidor, vou instalar o banco de dados Redis, aí depende de cada máquina, no Mac eu instalo com brew install, pode ser apt-get install no Linux, vou subir o servidor, o banco de dados Redis. Então isso aqui é subir numa instância do banco de dados Redis. Ali eu vou ter a minha fila. Agora eu configuro para usar o plugin do Rescue e para usar o Delayed Paperclip. Então, usando o Delayed Paperclip e usando o Rescue. Vamos lá. Aí eu vou colocar umas tarefas, que são alguns scripts que o Rescue me dá para subir alguns serviços do Rescue. Então eu já vou explicar quais são. E vou dizer no model, onde ele configura para não processar, para processar em background. Então ali que eu configuro. Essa uma linha configura, diz ao model para não processar agora. Agora eu vou subir a interface web de administração dessa fila, para eu poder ver a fila. Então eu vejo que a fila... eu não tenho nenhum worker. Worker é quem olha a fila, puxa da fila e processa. Então eu vou subir um worker. Vamos lá. Subindo. Assim, antes disso, eu tenho que gerar uma coluna na tabela de foto para indicar que não está pronta a foto. Aí eu quero que ele mostre uma outra coisa no lugar. Uma imagem cinza, qualquer coisa para dizer, não processei ainda. Espera aí. Então eu vou criar essa coluna. Então é uma coluna booleana que eu vou colocar na tabela chamada fotos, vou chamar de image processing, que é um boolean dizendo true ou false se processou ou não processou a imagem. Se não processou, eu quero que mostre uma imagem cinza dizendo não processei ainda. Então eu coloco ali aquela migration, executo o script que atualiza isso no banco. Você vê que eu não atualizo o banco na mão, no Rails. Isso não se faz. Aí eu vou criar um diretório para as imagens e vou colocar as versões média e pequena da imagem cinza. Então vamos colocar ali rapidamente a imagem cinza. Qual que é a imagem? Eu peguei no Google Images, peguei uma imagem chamada missing.png. Só isso. E coloquei uma versão menor. Então a versão maior, colocar na original, a versão maior, colocar na medium, e a versão menor, colocar na thumbnail. Então tem ali as versões. Agora subo o servidor, subindo o servidor, e vou executar a mesma aplicação. Vamos subir mais uma foto. Está pronto já. Tem que subir o worker, senão não vai processar a imagem. Então aqui eu subo o worker, que é o processo que lê da fila. Então minha aplicação web joga na fila e esse worker puxa da fila e executa o que precisa executar. Daí eu vejo na aplicação web que subiu um worker. Posso ter vários, dependendo do tamanho da minha aplicação. Agora eu vou subir uma foto. Uma foto não, vou subir uma outra coisa mais abstrata. Um wallpaper. Então subindo um wallpaper. Agora, quando ele subir essa foto, vai aparecer aquele missing PNG. Isso vem rápido, porque ele não processou a imagem, ele jogou na fila. Mas se eu atualizar ali a galeria, já está processada. Porque a fila está levinha, não tem ninguém usando. Então, logo que caiu na fila, pingou, o worker pegou, gerou o thumbnail, já fui para outra página, já está pronto. Vamos colocar mais uma. Então, mais um wallpaperzinho. Agora, quando eu salvo aqui, você vê que ele não gerou, vou lá, não está gerado. Eu derrubei o worker. Como não tem um worker, quer dizer que agora ele vai para a fila e não tem ninguém processando. Então ele não vai ter a imagem. Então eu vou subir mais uma para ver isso. Não tem a foto aqui, não gerou a foto na galeria, não tem as fotos ainda, porque eu tirei o cara que processa. Então está zerado. Então eu tenho 2 trabalhos na fila. Ele não perdeu, ele está esperando na fila, aquelas 2 imagens. Então eu não tenho o worker. Então eu vou subir de novo o worker agora, subir o worker.
A hora que ele subir, já vai puxar da fila e vai processar. Então agora tem o worker, e se eu olhar a fila, zerou a fila. Então agora se eu voltar para o site, quer dizer que tem as imagens prontas. Você dá um reload, está prontas as imagens. Então essa é uma forma de deixar fora da minha aplicação. E não deixar para o usuário ficar com aquele progress bar esperando, maldito lá, 90%, 90% não vai porque está processando. Então aqui vai ser um trabalho de tempo estável, de tempo constante, que é só o upload e gravar no banco. Só isso. Então posso colocar aqui as imagens, vamos ver o tempo que isso leva. Só para gravar no banco. Você vê que ele não está girando agora. Se eu olhar no log, ele mandou para mim, gravei no banco, gravei a imagem original só, não mandei processar, e esse tempo caiu de 280 milissegundos para 50 milissegundos. Não é um pequeno tempo. Agora escala isso para 1 milhão de usuários. Então o que aconteceu? Eu tirei esse processamento gordo de 280 milissegundos, transformei num pequeno processamento constante, que é só gravar, e deixo o grosso para rodar em background, que eu deixo um worker ali, o meu escravo rodando, que vai processar de alguma forma, pode até ser outra máquina isso, não precisa nem ser na mesma máquina. Então aí vem a arquitetura toda. Então aí você já consegue ter decair drasticamente esse tempo. Então, filas é uma coisa que existe há anos e vale a pena estudar. De novo, tem que saber todos os pontos da arquitetura, não é só a linguagem. Então, o Rescue é um deles que os bancos de dados rediz. Eu tenho outros, como o Delayed Job, que usa o próprio banco de dados. Eu tenho o Warren, que usa RabbitMQ. E eu tenho um plugin chamado Whenever, que é para configurar cron jobs, que nem eu falei, é a forma mais simples de fazer. E eu posso usar isso para processar a imagem, processar os relatórios enormes. Aí o seu chefe não vai ficar bravo com você. Para processar web service, eu estou integrando com o Twitter, quero ficar baixando o feed do Twitter. Isso é muito lento de fazer ao vivo e a cores. Faça isso em background. Agregue e gere cacheado depois. Não faz nenhum sentido você ter um site que conecta em tempo real no Twitter ou qualquer outro web service. É burrice fazer isso. E transações pesadas. Então eu tenho que configurar com outro serviço, integrar com ele, mas eu não confio nesse outro serviço porque ele é lento. Joga numa fila. Então tem diversos usos para isso. Para aprender mais sobre isso, tem diversos sites, vou dar aqui rapidamente. No caso do Rails, tem um chamado Rails Lab, que tem diversas técnicas, que não, além dessas que eu mostrei, para otimizar seu site. Eu tenho o Railscasts, que também tem diversas técnicas, é livre esse daqui para baixar, são screencasts. Eu tenho cursos, como o da Kaelon em São Paulo, então não sei nem se aplica aqui, mas eles vêm para cá se vocês quiserem também. E cursos online, por exemplo, com a eGenial. Então a eGenial oferece cursos online para você poder fazer de qualquer lugar a qualquer hora. Então, finalmente, para fechar, entenda os browsers, entenda HTTP, entenda os padrões. Não basta simplesmente saber que apertando F5 dá reload. Isso não é saber browser. Aprenda tudo o que você pode sobre a protocolo em si. Eu tenho cabeçalhos, eu tenho uma série de coisas que posso configurar, Expires Header, gzip, MIME-Tab, enfim, uma série de coisas que eu tenho que configurar. Não é só fazer a aplicação. A arquitetura em geral. Então eu falei de diversos componentes aqui. Eu falei de um componente simples, Full Text Search, componente simples, fila. Tem outros, caching, tem outros, bancos de dados, tem outros. Todas as configurações que pode fazer um sistema operacional em geral. Aqui tem uma galera legal que sabe tudo de Linux aqui nesse evento. Perguntem a eles o que fazer. DNS, servidor web, tudo. Mundo assíncrono, isso é muito importante. Você quer fazer um site que escala, ele não pode ser sequencial, ele não pode ser processamento procedural. Ele tem que jogar isso para alguém fazer isso em paralelo. Então, mundo assíncrono é importante entender. E mundo não relacional, que é uma nova tendência. Não vai substituir nunca mundo relacional. Ele é mais um componente para ajudar aonde faz sentido. CouchDB, MongoDB, todos os NoSQL, Redis que eu acabei de mostrar. Então, são alguns exemplos. E deu, acho que exatamente em cima do tempo, consegui. Eu falei que não ia dar tempo de fazer perguntas, mas os slides vão estar aqui no slideshare.net, não deu tempo de subir ainda. E quaisquer dúvidas, só mandar para o meu e-mail, @gonal.com.br, a gente pode falar. E eu vou estar aqui fora, depois a gente pode falar na área de desconferência. E muito obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado. Bom, pessoal, como a gente está com o tempo um pouco apertado, não teremos espaço para pergunta, mas o Fábio vai estar disponível aqui no espaço dessa conferência para vocês trocarem ideias com ele pessoalmente. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado pela mediação. Obrigado a você. Já está na sala, né? Eu acho que eu vou pôr... Não, é só amanhã agora, 9 horas. Beleza? Obrigado. Isso aqui... Eu tenho que só pedir para o Fábio assinar isso aqui com você? Não, eu peço para ele assinar e vai ficar dentro disso, vai ficar dentro da...
Aí você me passa. Tranquilo, cara. Beleza. Obrigado.